Sejam bem-vindos, pessoal, a mais esse vídeo do nosso projeto aqui de desenvolvimento do jogo do Mario. Se não me falha a memória, eu acho que esse aqui é o 14º ou 15º vídeo, eu já me perdi aí na contagem, mas fato é que no vídeo anterior nós paramos aqui nessa tela, nós desenvolvemos aqui o nosso Sleep, né, que seria aí responsável por um breve retardo antes do início da partida. Então ele gera aqui um contador de 5 segundos, uma contagem regressiva, e nesse período dá tempo aqui do jogador entender aí as regras do jogo, como que ele usaria aí o teclado para poder movimentar o Mario durante a partida. Daqui para frente agora, o nosso desenvolvimento ele vai se focar exclusivamente no JavaScript, com algumas poucas exceções que nós teremos que retornar aí no HTML e o CSS para de repente ter que fazer alguns ajustes. Mas o foco maior daqui para frente é o JavaScript. E eu confesso que eu estava muito ansioso por essa parte, porque eu não sou lá um entendedor, tá, do JavaScript, mas eu gosto muito. Acho uma linguagem fantástica e o que é possível fazer com ela é uma coisa assim maravilhosa. Ainda mais para quem está aprendendo, como é o meu caso, como talvez seja o seu caso. Você vai ver que tem muitos recursos aí que a gente vai conseguir elaborar aqui dentro do nosso projeto. E por falar em projeto, antes da gente entrar no desenvolvimento, né, propriamente dito do JavaScript, eu precisava fazer esse pequeno vídeo aqui. Ele vai ser bem curto, mas é muito simbólico e muito importante para você, se for o seu caso, né, se você for uma pessoa que estiver no começo. Para quem já tem um pouco mais de experiência, talvez esse vídeo não será tão útil. Mas o que eu vou tentar abordar aqui são alguns pequenos conceitos de por que eu estou fazendo dessa forma ou daquela outra maneira, para que ao longo dos próximos vídeos eu não precise ficar explicando muito. Então, para quem está começando, para quem ainda não tem muita experiência, foca um pouco no conteúdo que vai ser explicado aqui, para que durante os desenvolvimentos você tenha pelo menos uma noção do porquê eu estou fazendo daquela forma. Então, por exemplo, o nosso projeto, ele não está sendo trabalhado, não está sendo desenvolvido com o padrão MVC. Para quem não conhece, o padrão MVC ele é um padrão aí universal que você separa de alguma maneira assim, os módulos, né? Você separa a camada ali do view, o model e me fugiu agora aqui o outro formato do padrão, mas enfim, só pesquisa aí no Google o que é o MVC, você vai entender muito bem lá o conceito. Tem muitos vídeos, muito conteúdo aí para você poder entender isso. Eu só vou deixar para você o seguinte, entenda que esse conceito é muito importante para a programação e aconselho que você, nos seus projetos, quando você tiver um pouquinho mais de experiência, sempre desenvolva o seu projeto baseado nesse padrão. Só que aqui, como a gente está trabalhando aí do nível 0 para o nível mais ou menos intermediário, a gente não vai abordar o padrão MVC, mas também nós não vamos fazer um projeto de qualquer forma. A gente vai estar trabalhando aí com pelo menos um projeto bem organizado e modularizado, assim como foi o desenvolvimento até aqui. Nossos arquivos estão todos separados. A gente aqui, por exemplo, vamos pegar o nosso CSS. A gente tem um único arquivo de saída, mas temos vários arquivos de entrada, todos eles separados, identificados, porque isso aqui facilita na hora do desenvolvimento. Para o nosso JavaScript, nós vamos fazer uma coisa bem próxima também. Nós vamos criar um único arquivo que vai ser vinculado ao nosso HTML e todos os demais nós vamos trabalhar no formato de módulos. Então nós vamos trabalhar com importação e exportação. E isso aqui, apesar de não ser um conceito tão avançado, mas também não é um conceito muito raso para quem está começando. Porque a tendência de quem está começando é você criar um único arquivo JavaScript e jogar todos os seus códigos ali dentro. Você, talvez, que está desenvolvendo, você até consiga, mas eu garanto que se for um projeto grande, chega uma hora que você fica meio que perdido com tanto código ali, tanta função, tanta variável, e aí você não sabe nem mais onde começa e onde termina o teu projeto. Mais difícil ainda é se for um externo, né? Uma pessoa que for pegar o teu projeto para ler. Aí fica mais complicado. Então aqui não, nós vamos trabalhar com modularização. Então a gente vai criar arquivos para cada conceito, né, que foi estipulado aqui para o nosso projeto.
E também vou explicar um pouquinho aqui um formato de como escrever a função, como que se trabalha com a parte de importação e exportação, porque aí explicando nesse vídeo, nos demais eu posso só desenvolver sem tanta explicação. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar os nossos arquivos. Então aqui dentro da minha pasta JavaScript, eu vou criar aqui um arquivo que vai ser o meu arquivo principal, que eu vou chamar ele de script.javascript. Então todo o meu conteúdo principal vai estar aqui dentro, mas por exemplo, toda a minha conexão com o banco de dados, eu vou ter um arquivo chamado conexão. Então tudo que for relacionado à conexão com o banco de dados vai estar aqui. E através da importação e exportação, eu vou trazer ele aqui para dentro do script. Da mesma forma, eu vou ter um outro arquivo aqui chamado módulos. O que seria esse módulos aqui no meu conceito? Eles vão ser funções que serão reaproveitadas ao longo do código. Por exemplo, eu vou ter uma função lá que apaga os campos de input. Então eu crio uma função que vai estar aqui dentro de módulo e em qualquer outro lugar do meu projeto que tivesse necessidade de reutilização dessa função, eu importo ele daqui de dentro. Já aqui no script, aqui só vai ter as variáveis e scripts que for relacionados de forma geral, de uso único, coisas específicas. Assim como eu falei, apesar desses conceitos aqui serem simples, tá? Eu não estou trabalhando aqui com uma coisa assim tão profissional, mas o que vale aqui é o conceito. Não é nem talvez o que está sendo feito, mas é que você consiga entender o conceito para que você possa aplicar isso em outros projetos mais sofisticados, mais avançados que você vier a fazer. Como o objetivo do vídeo aqui é troca de conhecimento, então esse é o meu objetivo, é explicar de forma conceitual algumas poucas coisas que depois você pode aumentar isso aí para algo maior. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é vincular o nosso arquivo, né, JavaScript, para dentro do nosso HTML. Por exemplo, aqui vai uma parte de conceito muito importante para quem está começando agora. Quando você vai vincular um arquivo JavaScript dentro do seu HTML, tem duas maneiras de você fazer isso. A mais comum, a que todo mundo faz, ele costuma vir cá no final do corpo do projeto, né, dentro aqui do body, e a pessoa vem aqui e cria um script. E aqui dentro ele faz a vinculação, né? Então, JavaScript, eu vou lá e pego o script. Pronto. Por que isso? Porque quando o navegador carrega o seu arquivo HTML, ele carrega de cima para baixo em uma leitura constante. Ele vem lendo aqui linha a linha. Então, se ele tiver algum arquivo JavaScript, que às vezes, né, essa execução do JavaScript, a gente tem que entender o conceito. O JavaScript, ele só, as funções, tudo que vai estar vinculado a ele, ele precisa que o HTML esteja montado, porque ele vai estar fazendo referência a algum item, algum elemento lá dentro. Então não faz sentido que o JavaScript seja lido antes de que o HTML esteja pronto. Então por isso que todo mundo, né, ou pelo menos a grande maioria, sempre trabalha com o JavaScript aqui no final, porque aí todo o teu arquivo HTML já vai ter sido lido pelo navegador e as interações JavaScript vão ocorrer após todo esse carregamento do HTML. Fazendo isso aqui, já estaria funcionando. Mas eu, particularmente, não gosto de trabalhar dessa forma, porque o JavaScript, para mim, lá no final, esteticamente, fica meio estranho. Eu costumo trabalhar com ele aqui no cabeçário. Então cá em cima, no mesmo local onde eu carrego o meu estilo, onde eu carrego as minhas bibliotecas externas, né, para links direcionados a outros sites e por aí vai, eu costumo trabalhar com o JavaScript aqui. Só que, para eu trabalhar com o JavaScript aqui, eu não posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Porque se eu fizer isso, ele vai vir, o navegador vai vir com a leitura do HTML. Quando ele chegar aqui na linha 11, ele vai executar o meu JavaScript. Lá no meu JavaScript vai ter coisas referenciando, por exemplo, a minha linha 47, que ainda não terá sido carregada.
então ele vai dar erro. E aí o meu projeto, o meu arquivo, né, não vai funcionar corretamente. Para evitar esse tipo de erro, existe um atributo que você pode colocar aqui chamado Denfer. Quando você coloca esse Denfer, o que você está dizendo para o navegador, né? Quando ele identificar esse atributo aqui, ele vai parar a leitura do JavaScript e vai continuar lendo aqui todo o seu HTML. Somente depois que o HTML for totalmente lido, ele retorna cá em cima e executa o que tiver dentro do seu JavaScript. Dessa forma, eu consigo manter a execução correta, sem que haja erro, e mantenho o meu JavaScript cá no meu cabeçalho, que aqui é uma opinião minha, né, uma coisa pessoal. Eu entendo que cá no cabeçalho faz mais sentido para que todo o teu conteúdo de leitura, assim como ocorre aqui com a leitura do nosso estilo, né, tudo ocorra aqui dentro do meu cabeçalho. Então aqui eu vou escrever script local, beleza? Então, só de colocar esse atributo aqui, já estaria tudo funcionando. Por exemplo, se eu vier aqui agora e colocar var nome Darlan, vamos vir cá no nosso projeto, vou abrir aqui o meu console, e se eu puxar aqui, ó, nome, ele já está aparecendo lá, tá vendo? Darlan. Então, ou seja, meu JavaScript já está sendo carregado, já está tudo funcionando perfeitamente. Agora aqui, aproveitando o meu JavaScript, outro conceito que nós vamos ter que entender bem, questão de variável. Variável, existe 3 formas de você dizer para o teu programa que você está escrevendo ali uma variável. Você pode usar o var, que é algo muito comum, principalmente aí no ECMA antes do 6, né? Se usava muito o var, quem conhece aí o JavaScript um pouquinho mais de tempo utilizou muito isso. Existe o let, que você pode também dar um nome para uma variável. E existe, deixa eu só botar aqui o ponto e vírgula, não esquecer, e existe também o const, que também é uma forma de você declarar uma variável. Eu não vou entrar muito a fundo o porquê de cada uma, mas assim, razoavelmente eu vou tentar explicar aqui. Tanto o var quanto o let, ele é um tipo de declaração de variável que logo ali na frente você pode mudar. Por exemplo, você poderia vir aqui e dizer depois que nome recebe agora Davi. E ele aceitaria numa boa. Se eu vier aqui agora e pesquisar nome, tá lá Davi. Então, tudo funcionando. Já quando você trabalha com, e o mesmo valeria aqui para o var também, tá? Se eu vier aqui também para o let, né? Se eu vier nome 2 recebe Maria, e eu chamar aqui o nome 2, ele também aceitou lá, ó, Maria. Já o const, se eu tentar atribuir um valor para uma variável que foi declarada como const, se eu pegar nome 3, recebe João, quando eu chamar aqui nome 3, ele já deu erro. Aqui em cima ele já deu erro, tá vendo? E ele continua aqui mostrando ainda como Darlan. Por que isso? Porque quando você declara uma variável usando const, ela é uma variável imutável, ela é uma constante, ela não muda no decorrer do teu código. Então esse tipo de variável, quando você define ela como const, ela é só quando você define um valor que do início ao fim do teu projeto ele nunca irá mudar. Um exemplo, um caminho que indica o teu servidor, né, para conexão com o banco de dados. Ele nunca vai mudar. Então você declara ele como uma const, porque ali dentro ele vai estar salvo e ele é imutável. Você bloqueia. Outras pessoas lá na frente, se elas tentarem modificar o teu código, elas não vão conseguir. Então, quando você vai trabalhar com um valor que é fixo, que não muda ao longo do projeto, você trabalha sempre como const. Então, isso aqui eu espero que tenha ficado bem entendido para vocês.
Já o var e o let, de forma bem simplificada, tá, pessoal? Se depois vocês quiserem, procura aí com mais detalhes o entendimento entre uma coisa e outra. Agora, de forma simplificada, var e let. Ambas são da mesma forma como a gente viu, é possível você modificar ao longo do projeto. Isso aí, elas são iguais. Porém, o que muda nelas é a questão de escopo. O que seria escopo? O escopo é quando você define um bloco de códigos, por exemplo, uma função. Você vem aqui e faz uma função teste. Opa. Você vem aqui, isso aqui é um bloco de códigos, teste. E você vem aqui e diz que aqui também vai ter uma função chamada, ou uma variável chamada nome. Então, aqui eu vou colocar Carol. Essa variável aqui é diferente dessa variável aqui. Essa aqui seria uma variável global, ou seja, ela funciona em qualquer lugar do teu projeto. E essa aqui ela é uma variável local, que ela só funciona, ou só deveria funcionar, dentro do escopo dela, que é dentro de onde ela está, né? Onde abre e fecha chaves aqui. Então, assim, quando você está trabalhando com variável dentro de escopo, quando você usa a declaração var, você consegue vazar um conteúdo que está dentro de uma função para fora do teu projeto. Já quando você usa o let, você evita que ocorra esse tipo de vazamento. Então, assim, essa explicação que eu estou te dando aqui é muito simples, é muito rasa mesmo. Eu te aconselho que você entre aí ou na própria biblioteca lá do JavaScript ou procure outros vídeos aí com maiores informações, mas existem diferenças. Só que, se você não conseguiu entender muito bem ainda, vou te tentar explicar assim de forma bem simples. Procure sempre usar o let. Desde o ECMAScript 6, que é a padronização aí do JavaScript, né, o que vem lá documentado, se trocou e agora você utiliza let ao invés de var, porque o let ele é uma função, ele é uma forma de declaração de variável mais segura. Você consegue controlar melhor as suas variáveis dentro do que é escopo, que é local, e dentro do que é uma variável global. Então, esse tipo de variável aqui você não vai me ver usando no nosso projeto. Então, todos que nós vamos trabalhar variáveis que vão mudar ao longo do projeto, a gente vai usar o let. Variáveis que não vão mudar durante o projeto, nós vamos usar o const. Então, apesar de eu não ter dado uma explicação aí muito profunda, mas espero que tenha ficado claro para vocês, para que ao longo do desenvolvimento aí eu não precise ficar explicando muito isso. E também isso aqui é muito válido para quem está aprendendo, né? Você já sabe aí que existem 3 formas de declaração de variável, sendo que uma delas, apesar de funcionar, hoje em dia é pouco usada por questão de segurança do projeto. Esse tipo de variável aqui, ela às vezes você perde o controle dela. Aqui você tem um maior controle e aqui um maior controle ainda para um tipo de variável que é imutável. Então, isso aqui está resolvido. Outra coisa que eu preciso esclarecer aqui para quem está começando também é a forma de se declarar funções. Existem 3 formas de você declarar uma função. A primeira é essa aqui, é a mais tradicional. Ela é uma função que recebe um nome, então o nome dessa função aqui é teste, e dentro dela ela pode ter qualquer coisa. Outra forma de você também declarar uma função é uma função anônima. Eu poderia, por exemplo, atribuir uma função dentro de uma variável, que seria mais ou menos assim. Eu posso criar aqui uma const, porque ela não vai mudar, ela é uma função, que eu vou dar aqui nome. E aqui eu venho e digo que ela é uma function, ela não tem, ela é uma função anônima, né? Ela não tem um nome, por exemplo, essa aqui tem um nome. O nome dessa função aqui é teste. Aqui não, aqui é uma função anônima. Só que essa função anônima ela está atribuída a uma variável. Então, na verdade, a variável vai se tornar uma função. Então, tecnicamente, o nome dessa função seria nome. Espero que tenha dado aí para vocês entenderem.
Então, para eu atribuir uma função dentro de uma variável, eu não preciso vir aqui e colocar, por exemplo, teste2, né? Poderia, mas não precisa, porque a partir de agora essa função, o nome dela vai ser nome, ou qualquer outra coisa que eu colocar aqui, por exemplo, teste. Então eu não preciso ter a declaração do nome da variável aqui. Ela poderia ser eu não preciso ter o nome, a declaração da função aqui. Ela poderia ser uma função anônima. E com o ECMAScript 6, existe uma outra forma de declarar a função, mais comum ainda, que é, por exemplo, também atribuindo ela a uma variável. Vou colocar aqui teste2. E a forma que você declara essa variável, você não precisa nem colocar o function. Você só bota o parênteses, porque aqui é onde você passa, por exemplo, pô, me fugiu o nome agora. Tá, daqui a pouquinho eu lembro. Aqui é onde você passa uma informação e aqui você usa um arrow function, né? Você faz dessa forma aqui, ó, e isso aqui também é uma declaração de uma função. Então aqui dentro, por exemplo, eu posso passar aqui nome. E aqui eu crio uma variável, por exemplo, let meu nome recebe nome. Então tá lá. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui dentro dessa variável? Isso aqui é parâmetro, tá? Perdão, recordei aqui o nome, parâmetro. Eu estou passando como um parâmetro aqui um texto qualquer, que especificamente aqui vai ser um nome, né? E estou dizendo que essa variável aqui vai receber o que vier aqui do meu parâmetro. Mas a forma que eu declarei essa função, eu não precisei nem colocar o nome da função e também não precisei usar a palavra function. Ela é uma função e eu uso esse arrow function aqui, que é um novo formato aí do ECMAScript 6 para declaração de função. Então, ao longo do projeto, vocês vão ver muito eu talvez fazer esse tipo de função aqui e com certeza vai ver muito esse tipo de função aqui. Esse aqui, dificilmente, porque é quase inútil. É mais fácil usar o daqui de baixo. Então, quando for uma função que não vai estar vinculada a uma variável, ela vai estar dessa forma. Quando for uma função que vai estar vinculada a uma variável, eu vou estar usando ela dessa forma. Então, essa daqui, dificilmente vocês vão ver. Então também, só para ficar bem explicado, né, para que depois ao longo do vídeo eu não precise ficar explicando, toda vez que você vê esse tipo de código aqui, eu estou aqui fazendo uma função que está vinculada a uma variável. E o uso dela é normal. Se eu vier aqui, ó, e chamar aqui teste2, eu vou chamar ela como se fosse uma função, ok? Abrindo e fechando aqui o parênteses. Apesar dela ser uma variável, mas ela tem uma função atribuída dentro dela. Tanto que você pode ver aqui, ó, ele já me mostra, é uma function. Qual que é a function? Teste2, ou seja, o nome da função assumiu o nome da variável. Ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. Outra coisa, só para a gente entender aqui a questão de modularização. Por exemplo, eu vou vir aqui ó, no meu módulo e vou criar uma função aqui só para a gente fazer um teste. Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui uma variável. Eu vou vir aqui, ó, vou criar aqui const nome, vou deixar nome mesmo. Recebe uma variável que vai receber ali um nome. Vou usar o arrow function e vou colocar aqui, ó, console.log para eu poder mostrar alguma coisa, né? E o que eu quero mostrar? Mostre o nome. Beleza? Só que eu estou criando isso aqui dentro de módulos. Se eu tentar vir aqui dentro do meu projeto e buscar nome, ele não vai aparecer, tá vendo? Ele está dizendo aqui, ó, nome is not definido. Então, nome não é definido, né? Para que eu possa usá-lo ele aqui dentro do meu projeto, eu tenho que trabalhar ele com, antes disso, eu tenho que pôr aqui ó, um export, né? Ou seja, eu quero exportar isso aqui para outro lugar.
Aqui dentro do meu script, para eu fazer uma importação, eu venho aqui e digito import, aí abro e fecho chaves, e aqui dentro eu vou puxar o nome da função que eu quero exportar. O nome da função que eu quero exportar é nome, certo? É isso que está aqui, ó. Então, nome, e eu estou exportando ele de onde? Então, estou exportando de... Aí, agora aqui eu passo o caminho. Ponto, módulos, né? Módulos, ponto JavaScript. Então, agora aqui, ó, eu estou dizendo, importe a função nome que vem de módulos. Na verdade, aqui faltou o ponto aqui, é só para eu voltar para a página anterior, né? Então, ponto barra módulos ponto JavaScript. Então, importe a função nome que está dentro de módulos ponto JavaScript, ok? Porém, da mesma forma, se eu ainda tentar puxar aqui, ele ainda vai dizer que não está definido. Mesmo se eu tentar declarar ela aqui dentro mesmo, por exemplo, se eu chamar aqui nome, ele não vai ler aqui, ó. Ele dá um erro. Está dizendo que a importação, a declaração, ela não é validada. Por quê? Quando eu trabalho com modularização, aqui dentro do meu arquivo HTML, eu preciso aqui trabalhar com outro atributo chamado type, e aqui eu vou dizer que ele é module. Então, ou seja, eu estou dizendo que esse arquivo aqui ele é modularizado. Agora, a minha função ali já vai funcionar. Ela está dizendo que é undefined porque ela não está mostrando nada. Mas, por exemplo, aqui dentro eu estou recebendo um atributo, tá vendo? Que é nome. Então, se eu chamar aqui nome é Darlan, agora lá, na hora que eu puxar o nome, espera aí, tá lá, ó. Ele já está mostrando ali, ele só não tinha carregado, tá vendo? Ele já mostra ali, ó, Darlan. Se eu mudar aqui agora e botar Maria, deixa eu só atualizar ali, tá lá, Maria. Ou seja, eu estou trabalhando com a importação de uma função que está dentro de outro arquivo JavaScript, dentro do meu projeto, trazendo ele para dentro do meu arquivo principal, que é o arquivo que está vinculado aqui. Então nós vamos aplicar esse tipo de conceito em tudo. A nossa conexão de banco de dados vai estar tudo separadinho aqui dentro do arquivo conexão. A gente trabalha com export e aqui dentro a gente importa as funções que nós vamos usar. Da mesma forma os módulos. Todos os módulos que vão ser funções que vão ser repetidas ao longo do projeto, nós vamos desenvolver aqui dentro de módulos e vamos importá-las aqui quando necessário e utilizar dentro do nosso projeto principal. Então eu espero que tenha ficado aí de forma clara para quem está começando. Você pode achar às vezes, pô, coisa chata, né? Ficar aprendendo conceito, mas cara, entenda, isso aqui é muito importante para o desenvolvimento. Você aprendeu aqui conceitos a respeito dos tipos de variáveis, né? De como se declara variáveis. Você aprendeu aqui conceitos a respeito de como se declara funções e a utilização delas. E você está aprendendo aqui como modularizar o teu arquivo JavaScript para você trabalhar com importação e exportação em arquivos separados. E como que se define isso dentro do teu HTML. Então é muita coisa para quem está aprendendo. Se você já começar sabendo esse tipo de informação, o seu desenvolvimento vai ser muito mais valioso do que uma pessoa que só chega lá, joga um arquivo JavaScript gigantesco e depois nem ela mesma sabe aonde está. E nós poderíamos aqui criar outros arquivos JavaScript também. É porque eu acho, né, pelo menos nesse momento agora eu penso, que só esses 3 arquivos serão suficientes.
mas você pode aplicar esse padrão para quantos arquivos você quiser e assim você separar totalmente o teu código. Por exemplo, a gente poderia fazer um arquivo JavaScript só para a nossa primeira tela de login. Depois a gente poderia fazer um arquivo JavaScript só para a tela de ranking, só para a tela de game over. A gente poderia fazer um arquivo JavaScript para dentro do jogo, só para o movimento do Mario, só para as pontuações da partida. A gente poderia fazer o arquivo de conexão com o banco de dados. Então, enfim, você poderia modularizar o teu projeto aqui em vários arquivos. Eles funcionariam perfeitamente através da importação e você teria o seu arquivo totalmente separado, bem organizado, com um conceito muito sofisticado para quem está começando o aprendizado agora. Então, espero que tenha valido a pena ter visto esse vídeo até aqui, porque ele é uma questão só de conceitos, mas era importante para que ao longo do desenvolvimento a gente não precise aí ficar dando muita explicação, porque todas essas explicações já vão estar disponíveis nesse vídeo aqui. Então até o próximo vídeo, no qual a gente já vai vir aí com o desenvolvimento da nossa primeira tela, que é a tela de login, já pegando ali os dados do usuário e fazendo a nossa conexão com o banco de dados. Então, até o próximo vídeo.